Bem-vindo de volta. Hoje estamos com Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU, oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e autor, para discutir o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e o que parece ser uma retaliação bastante ampla por parte do Irã. Você tem acompanhado isso nas últimas horas, desde que o ataque começou. O que acha disso? Bem, quero dizer, este é um esforço muito coordenado para remover o regime do poder. Tanto Donald Trump quanto Benjamin Netanyahu declararam que o objetivo e a meta dessa campanha eram a mudança de regime. E eles colocaram isso em prática. Quero dizer, eles atacaram a residência do líder supremo, tentaram matar o presidente do Irã e atingiram as residências e locais de trabalho de muitos dos principais líderes iranianos, tanto militares quanto civis. Há algumas baixas. Aparentemente, o presidente e o líder supremo não estão entre elas. Mas este foi um esforço de decapitação que continua em andamento neste momento. E os iranianos prometeram que, se esta guerra acontecesse, sua resposta seria diferente do que foi durante a Guerra de 12 Dias. E é isso que estamos vendo. Uma gama mais ampla de alvos e assim por diante. Sabe, estamos muito no início desse processo, então é impossível prever os resultados, exceto por dizer o seguinte: nós não o matamos. Se o objetivo é a mudança de regime e você não elimina o regime, você fracassou. E eu acho que esse fracasso, a menos que seja imediatamente revertido, será o início de uma sequência de eventos em cascata ligada a esse fracasso original. O que quero dizer com isso, e acho que você e eu conversamos sobre isso da última vez, é que esta guerra será definida pela disponibilidade de munições por parte dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos ficarem sem munição, ficarão sem a capacidade de projetar poder de forma significativa. E nós sabíamos, com base nos alertas de generais e almirantes americanos, que os militares acreditavam que não havia recursos suficientes para realizar essa tarefa, que eles não seriam capazes de ter sucesso. E eu acho que seus piores pesadelos estão se tornando realidade, porque em operações militares, especialmente, trata-se de uma guerra que consome muitos recursos. O que acontece é que há alvos que precisam ser atingidos e há recursos que são mobilizados para atacar esses alvos. O objetivo é eliminar um determinado conjunto de alvos e, em seguida, realocar esses recursos para outras missões subsequentes. Vimos isso durante a tempestade no deserto. Os Estados Unidos tinham 2 esquadrões de F-15E Strike Eagle. Naquela época, esses eram recursos muito valiosos por causa de sua capacidade de penetrar profundamente e atacar com precisão. Eles foram designados, nas fases iniciais do conflito, para eliminar a capacidade de lançamento de mísseis balísticos do Iraque. E então eles deveriam ser realocados para a campanha aérea em Basra e Bagdá. O plano se baseava na disponibilidade desses recursos em um determinado momento para causar impacto no conjunto de alvos iraquianos. Aqui temos uma campanha de combate iraniana, estruturada em torno do uso de uma certa quantidade de recursos para alcançar a decapitação e a supressão da segurança. Antes de passar para a próxima fase de alvos, esses recursos são realocados. Eles falharam, o que significa que os recursos que deveriam ser realocados agora precisam permanecer no conjunto de alvos e estão sendo reforçados por recursos desviados de outras missões. E então agora você começa a ver uma ruptura na campanha. Normalmente dá para aguentar firme, você pode dizer, tudo bem, vamos suprimir e seguir em frente. Mas cada uma dessas ações consome munição, e há uma quantidade limitada dela. Então quando você inicia uma campanha, sabendo que não tem munição suficiente para levá-la até o fim, que precisa vencer rapidamente, e logo de início vê a campanha desmoronar, bem, nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. Isso continua sendo verdade hoje. A mudança de regime não funcionou.
Se a mudança de regime for necessária para alcançar as condições necessárias para que o povo se levante e assim por diante, é preciso manter o foco nesse conjunto de alvos. Isso significa que as munições usadas inicialmente não cumpriram o objetivo. Elas se foram. Não podem ser substituídas. Agora é preciso retirar munições de outros conjuntos de alvos, trazê-las com os recursos disponíveis e continuar atacando. Assim você consome ainda mais munição, tirando-a desses outros conjuntos de alvos e criando uma sequência em cascata de falhas que vai esgotar suas munições sem alcançar nenhum dos objetivos. Essa é a definição de derrota. E, portanto, embora ainda seja muito cedo, eu diria que os indícios mostram que os Estados Unidos já perderam esta guerra. Bem, o que você acha da, digamos, falta de controle sobre a escalada? Porque em todas as guerras que vimos nos últimos, pelo menos, mais de 30 anos, houve um esforço para manter controle total sobre a escalada. Mas desta vez, qual o grau de escalada? Quais atores devem estar envolvidos? Quando a guerra deve chegar ao fim? O que é considerado um alvo aceitável? Tudo isso parece estar fora de controle. Vejo relatos de ataques retaliatórios iranianos contra Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia. Há também alguns relatos de explosões no Kuwait e na Arábia Saudita. Essencialmente, todos os alvos regionais onde as bases dos Estados Unidos estão sendo atingidos. E claro, também houve ataques em Tel Aviv e Haifa, em Israel. O que você acha que está passando pela cabeça do Irã agora? Porque eles certamente não estão se contendo, nem seguindo nenhuma escada tradicional de escalada aqui. Bem, o que se passa na cabeça em Teherã? Eles acabaram de sofrer um ataque de decapitação planejado para eliminar sua alta liderança, com o objetivo de derrubar o governo, um sistema que está em vigor há 47 anos. Então, logo de início, a pergunta é: o que eles têm a perder? Quero dizer, se estão vindo para te matar, você responde subindo a escada da escalada ou diz: estamos engajados em uma luta existencial pela sobrevivência. O objetivo dos iranianos é encerrar esse conflito com a República Islâmica intacta. Mas assim como vimos no caso da Rússia e da Ucrânia, Vladimir Putin articulou não apenas a necessidade de acabar com a guerra, mas de encerrá-la de uma forma que aborde as causas profundas do conflito, para que não vejamos tudo recomeçar daqui a 5 ou 10 anos. Os Estados Unidos e Israel acabaram de declarar que estão empenhados em destruir o regime iraniano. O objetivo dessa campanha é eliminar o Irã. Portanto, para que os iranianos saiam vivos dessa guerra, mas com Israel e os Estados Unidos ainda mantendo uma postura de mudança de regime, isso não resolve nada. Então, o que os iranianos estão fazendo? A. Eles estão travando uma batalha pela sobrevivência existencial. B. Eles precisam vencer essa guerra. E a vitória nessa guerra significa mudança de regime. Agora, os Estados Unidos sempre falaram em mudança de regime, o que significa que não se trata apenas de remover o regime, mas de mudar seu comportamento. Uma maneira de mudar o comportamento da administração atual é garantir sua ruína política. Acredito que Donald Trump cometeu suicídio político aqui. É o fim da presidência de Trump, essa decisão de bombardear o Irã. Se ele não vencer de forma rápida e decisiva, acabou. Ele será derrotado nas eleições de meio de mandato e sofrerá impeachment, provavelmente será condenado. E isso será o fim dele. Então aí está a mudança de regime. Da mesma forma, Benjamin Netanyahu, se não houver mudança de regime e o Irã retaliar causando danos significativos a Israel, será o fim de Benjamin Netanyahu, de sua viabilidade como líder. Então a questão é, o que o substituirá? E se ao atacar líderes regionais que têm sido coniventes com a visão israelense e americana dos acordos de Abraão e com a diminuição do poder iraniano, o que pode acontecer é que as nações árabes do Golfo percebam que os Estados Unidos não estão mais presentes. E Israel é uma nação que pode ser derrotada, e você verá uma mudança na atitude do regime.
Para as várias nações árabes do Golfo, é muito importante para o Irã que, quando esta guerra terminar, não aconteça o mesmo que no fim da Guerra de 12 Dias. Você pôs fim aos combates, mas a mentalidade ainda era de alcançar uma mudança de regime. E é isso que vemos hoje. Quando esta guerra terminar, o Irã não deve apenas sobreviver, mas também ter promovido uma transformação geopolítica na região, afastando-se do apoio aos planos de mudança de regime dos Estados e de Israel contra o Irã. Portanto, isso exigirá a derrota das forças militares dos Estados Unidos. Agora, o exército dos Estados Unidos é derrotado não por afundar navios ou derrubar aviões, mas por não vencer. É a mesma coisa com o Hezbollah contra Israel em 2006. Israel declarou: nosso objetivo na curta guerra de agosto de 2006 é destruir completamente o Hezbollah. E ao final da guerra, o Hezbollah ainda estava lá, lançando morte e destruição sobre Israel. O Hezbollah vence. Se os Estados Unidos declararem que o objetivo é a mudança de regime, e quando esta guerra terminar o Irã ainda estiver lá, Trump terá perdido. E isso será devastador para um homem que, você sabe, fala em paz através da força. Você não é muito forte quando perde. Será devastador para um homem que renomeou o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, sair e depois perder uma guerra. Mas é isso que o Irã precisa fazer. O Irã precisa vencer essa guerra. Eles precisam destruir fisicamente Israel e resistir aos Estados Unidos. E, novamente, as condições para a vitória aqui são muito simples. Basta absorver toda a munição que os Estados Unidos puderem disparar contra você, porque não há mais nada. Foi isso que o general disse: quando acabarmos, acabamos. Então acho que esse é o objetivo deles aqui. Isso não vai acabar tão cedo, vai ser um conflito prolongado. O Irã está pronto para isso. Eles estão preparados e têm um plano. E nós estamos... Você sabe, nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. Bem, o plano americano já foi interrompido porque eles não conseguiram a mudança de regime. Acho que muita gente está surpresa com a amplitude e a escala da retaliação iraniana por eles não terem passado por uma escada de escalada. Isso também tem consequências, porque agora haverá repercussões políticas. Esses governantes árabes do Golfo governam por um fio muito tênue de viabilidade. A população persiste em buscar door de lidstordworrismanks de Hiakem and Hidvoling. Wealth and high standards of living. If your cities are suddenly blowing up. Se suas cidades começarem a explodir de repente, e você foi levado a acreditar o tempo todo que isso nunca aconteceria, porque os Estados Unidos o defenderiam, mas agora os Estados Unidos não conseguem defendê-lo, de repente esses governantes passam a parecer fracos e ineficazes. E quem sabe o que vai acontecer? Mas veja, esse é o jogo iraniano neste momento. Acho que eles estão virando o roteiro. Isso é o equivalente geopolítico de uma reviravolta na luta livre. E a estratégia de mudança de regime pode agora ser que não sejam os Estados Unidos e Israel que consigam remover o regime iraniano, mas sim que o Irã consiga remover o regime israelense, o regime americano e talvez muitos dos estados árabes do Golfo. Bem, esse é o tipo de vantagem que tanto Israel quanto os Estados Unidos tiveram ao longo dos últimos 30 e tantos anos. Eles construíram a imagem de serem invencíveis ou poderosos. E com isso, é claro, vem muito poder brando, porque todos os outros países acabam se alinhando. Se este é o provedor máximo de segurança, aquele que pode te proteger ou te destruir, então você se alinha. É claro que isso será muito diferente se eles não conseguirem se manter. Mas, no caso do Irã resistir, tudo o que realmente precisam fazer é causar muita dor e esperar os americanos e os israelenses se desgastarem. Mas qual é a limitação de tempo aqui? Porque, como você disse, os Estados Unidos têm recursos limitados. Eles precisam transportá-los pelo mundo e em algum momento é preciso reabastecer. Por quanto tempo você acha que os Estados Unidos conseguem sustentar uma guerra de alta intensidade assim?
Eu não sei qual é o estoque de munição. Acredito que eles estavam prevendo uma guerra que duraria, sabe, algumas poucas semanas. Então, se essa guerra durar 5 semanas, os Estados Unidos ficam sem munição. O Irã só precisa resistir por 5 semanas e pronto. Não sei se você assistiu ao discurso de Trump, bem, vamos chamá-lo de discurso de guerra, ou se eu interpretei como uma declaração de guerra. Ele basicamente voltou à Revolução Islâmica de 79, a questão da embaixada americana, sabe, aos ataques no Líbano nos anos 80. Então, ele passou essencialmente por toda a história para explicar todas as queixas dos Estados Unidos em relação ao Irã e, claro, a questão das armas nucleares. O que você achou desse discurso? Ou foi apenas, bem, o Trump não escreveu o discurso? Well, Trump didn't write the speech. Okay, he's reading words written by Ele está lendo palavras escritas por neoconservadores, belicistas pró-Israel, que apenas repetiram os mesmos argumentos velhos e desgastados que já foram usados no passado. Não havia nada de novo ali. E a duplicidade dos Estados Unidos ficou evidente quando ele falou sobre um programa nuclear em que o Irã já estava fazendo concessões significativas em Omã. Então ele é um mentiroso. Mas vamos deixar as palavras de lado por um momento. Eu vi um homem velho, assustado e gordo. Esse homem está morrendo de medo. Ele percebe que está em uma situação terrível. Ele cruzou o Rubicão e isso não vai acabar bem para ele. E acho que ele sabe disso. Acho que ele vê o legado de Trump desmoronando ao seu redor. Ele não vai vencer as eleições de meio de mandato. Ele traiu sua base como nunca antes. Israel já estava preocupada antes de essa guerra começar. Sabe, quando Tucker Carlson foi conversar com Mike Huckabee, se você olhasse a imprensa israelense, eles diziam, olha, estamos com problemas porque agora há uma divisão no Partido Republicano sobre Israel. Essa divisão vai apenas, vai crescer e crescer e crescer, porque essa guerra é simplesmente estúpida, estúpida, estúpida. É tudo sobre Israel. Não tem nada a ver com os interesses de segurança dos Estados Unidos. E Israel vai ser talvez fatalmente prejudicada por isso. Este presidente viu sua presidência ser fatalmente ferida por suas próprias ações. E vamos ver um homem desesperado daqui para frente. Já dá para perceber um movimento no Congresso para mudar a lei e dar poder ao presidente para assumir o controle das eleições de meio de mandato, para que ele possa roubá-las, porque ele não vai vencê-las. O que ele precisa fazer é evitar o tipo de derrota esmagadora que resultaria não apenas na Câmara se tornando democrata, mas também no Senado tendo sentimento anti-Trump suficiente para condená-lo se ele for impeachado, porque ele será impeachado. O que vimos foi o fim da presidência de Trump. Eu não presto atenção nas palavras dele. Ele não escreveu aquelas palavras. Eu observei a forma como ele falou e foi a de um homem velho, cansado, gordo, com medo. Foi isso que eu vi. Acho que tudo isso, ser o presidente da paz, acabar com todas essas guerras, ter seu conselho da paz, nada disso realmente faz sentido. Quer dizer, poderia ter sido chamado de bom marketing, mas agora acho que tudo isso se perdeu, já que ele se torna o presidente belicista por excelência. Acho que é praticamente o oposto do que aconteceu na Venezuela. Algo que começou e terminou em um dia, muito limitado, imagino, com o objetivo de sequestrar um presidente, declarar vitória e se autopromover. Mas por que isso era tão iminente, afinal? Porque havia essa necessidade de atacar agora. Porque nos últimos dias, vimos alguns generais americanos, chefes militares, argumentando que não estamos realmente tão bem preparados. Não temos mísseis interceptores defensivos suficientes, ou talvez não consigamos absorver todos os ataques retaliatórios do Irã. Talvez devêssemos não fazer isso ou esperar. Então, por que tanta pressa em tentar entrar nessa guerra quando não estamos devidamente preparados? E se as estratégias e planos de guerra realmente definidas? Bem, Well,
Just a quick history lesson. May have gone over this. Apenas uma rápida aula de história. During Desert Talvez eu já tenha falado sobre isso antes, mas vou reiterar. Durante a Operação Escudo do Deserto e a tempestade no deserto, o fluxo de logística para a região era chamado de TPFDD, Time Phased Force and Deployment Data, ou algo desse tipo. Quando a guerra terminou, bem, nós já sabíamos disso desde o início. Eu soube em outubro, porque fazia parte de uma célula de planejamento com o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, que havíamos cruzado uma linha da qual não havia retorno. A decisão de ir à guerra contra o Iraque não foi tomada na preparação para os dias 16 ou 17 de janeiro. Ela foi tomada em meados de outubro, quando começamos a movimentar as forças. Porque uma vez que você começa a mover as forças, as coisas começam a acontecer, elas ganham vida própria, e você não pode retirá-las sem criar problemas significativos. without creating significant problems, because once you disrupt the tip fiddle and try to reverse the tip, Porque uma vez que você interrompe o TPFDD e tenta revertê-lo, não é possível reconstituí-lo até meses depois. Então perde-se toda uma janela de oportunidade. A mesma coisa aconteceu em 2003. Eles renomearam o TPFDD, não me lembro como chamaram, algo como fluxo de forças ou algo assim, mas era a mesma coisa. Depois reconheceram que éramos prisioneiros do sistema, que tínhamos que ir à guerra em março, porque o fluxo de tropas, o fluxo de logística determinava isso. E eu disse, observando aquilo, que havíamos chegado a um ponto sem retorno. Havíamos mobilizado forças, por exemplo, forças de defesa aérea, e você sabe, tiramos de um lado para cobrir o outro. Nós reduzimos as defesas aéreas na Ásia e na Europa para trazê-las e reforçar os recursos que deveriam proteger essas regiões em caso de conflito. Mas em vez disso, eles foram desviados para o Oriente Médio. Não podemos mantê-los lá para sempre. Então há apenas uma janela limitada em que podem permanecer. Depois começamos a implantar toda essa capacidade de ataque, porta-aviões, caças táticos, aviões de reabastecimento e assim por diante. Munições, munições, munições. E uma vez que começamos a enviar tudo isso, é preciso usá-lo, ou então será necessário fazer o fluxo reverso de volta. Quando você começa a fazer o fluxo reverso, sua janela de oportunidade de ataque se amplia. Esta é uma guerra movida por interesses políticos. Esta guerra não tem nada a ver com a ameaça representada pelo Irã. Vou repetir. Esta guerra não tem nada a ver com a ameaça representada pelo Irã. Esta guerra diz respeito ao momento dos resultados. O presidente tem uma eleição de meio de mandato chegando em novembro. Ele precisa definir o debate entre o povo americano sobre o futuro de sua presidência até o início do verão, meados deste ano. A crença era de que, se ele conseguisse o que nenhum outro presidente conseguiu em 47 anos, remover o regime iraniano do poder em um conflito rápido, não sem sangue, mas relativamente pouco sangrento, ele seria um herói. Ele seria visto como um homem da paz, porque por meio da guerra trouxe a paz, e carregaria essa imagem adiante. Eles não podiam deixar de atacar agora, porque esperar significaria bombardear no meio do verão, bem no auge da campanha. Ele precisava de um resultado até meados do verão, e bombardear nessa época seria devastador. Portanto, esta guerra é movida por prerrogativas políticas internas dos Estados Unidos. Se ele não atacasse agora, teríamos que começar a retirar recursos da região, e não conseguiríamos reverter isso, nem alcançar o mesmo nível de força novamente até meados do verão. É estranho se eles acharam que o Irã seria o mesmo alvo fácil, porque a Venezuela foi uma operação de um dia. Parece que conseguiram sufocar Cuba e tirar aquele incômodo do passado, bem, dos últimos 65 anos da mesa, e sem muita, você sabe, reclamação da mídia. Mas o Irã, acho que eles podem ter avaliado mal a situação. Você ficou surpreso ao ver todos esses mísseis iranianos chegando a tantas regiões diferentes? Eu pensei que todos esses países da região, os estados do Golfo, não deveriam ter suas defesas aéreas esgotadas primeiro,
antes de todos esses mísseis começarem a passar? Parece que só quer dizer, esta guerra começou hoje de manhã e já estamos vendo mísseis chegando ao Bahrein, aos Emirados Árabes Unidos, ao Catar, à Jordânia e, como eu disse antes, possivelmente à Arábia Saudita e ao Kuwait. E Israel, é claro. Como isso é possível? How is this possible? Well, the 12-day war Bem, a Guerra de 12 Dias deu ao Irã uma percepção tremenda de como funciona o escudo de defesa antimísseis coordenado, não apenas sobre Israel, mas também sobre o escudo dos Estados Unidos na região. Eles dispararam muitos mísseis projetados para absorver a capacidade de defesa israelense e americana, não apenas para esgotá-la, mas para aprender. Quero dizer, isso é um sistema e é preciso ver como ele funciona, como os radares se comunicam entre si, como se faz a transição de um F-35 sobre a Jordânia e como esse radar se conecta a um radar THAAD, reforçado por radares Aegis, todos obtendo uma visão unificada. Os iranianos estavam coletando dados. Essas são algumas das pessoas mais inteligentes do mundo nesse tipo de coisa. Lembro às pessoas que eles sequestraram a fera de Kandahar. E talvez tenham sequestrado outro drone americano que saiu do radar há apenas alguns dias. Essas pessoas são muito boas no que fazem. E conseguiram dissecar o Domo Dourado. Porque lembrem-se, no fim da Guerra dos 12 Dias não vimos ondas de mísseis chegando. Vimos 1, 2, 3. Mas a diferença foi que cada um deles acertou, e acertou algo de valor. Foi então que Netanyahu apareceu na TV com as mãos trêmulas, e foi então que ele ligou para Trump. Trump conseguiu fazer o martelo da meia-noite, a troca de Al-Udeid, para encerrar o conflito. Mas os iranianos decifraram o código. The Iranians broke the code. They now knew how to defeat this system and they could defeat. Eles agora sabiam como derrotar esse sistema e podiam fazê-lo com mísseis individuais cujos parâmetros de desempenho os tornavam impossíveis de interceptar. Em vez de liderar com ataques em massa, o que seria muito difícil neste momento, porque acredito que sobre o Irã há muitas aeronaves patrulhando em busca de mísseis, você não quer realizar lançamentos em massa. O que é necessário são o que eu chamaria de vazadores. Apenas um lançado aqui, outro ali, outro acolá. Mas todos os três atingem seus alvos, porque os iranianos construíram mísseis que não podem ser abatidos pela defesa aérea americano-israelense. E é isso que estamos vendo agora. Estamos vendo os mísseis iranianos, a superioridade da tecnologia iraniana sobre a defesa antimísseis. E um pouco fora do assunto, mas quero apenas dizer às pessoas, é exatamente isso que aconteceria com o Domo Dourado se algum dia o construíssemos e entrássemos em guerra contra a Rússia, exceto que as consequências desse fracasso seriam existenciais, porque seriam nucleares. Defesas antimísseis não funcionam. Isso pode ser um daqueles raros lados positivos em meio a uma nuvem. Ninguém queria essa guerra. Mas se conseguirmos sair dela com nada mais do que a humilhação dos Estados Unidos, isso pode servir como um alerta para futuras administrações de que o controle de armas realmente funciona. Devemos tentar e não seguir adiante com o Domo Dourado e todas as coisas que o governo Trump está fazendo. Mais uma vez, eu realmente acredito que este é o fim do governo Trump. Não acredito que eles sobrevivam a isso. E sabe, um dos motivos é que os iranianos expuseram um orçamento de defesa anual de 1,5 trilhão de dólares como uma fraude vazia. Quero dizer, como você explica isso ao povo americano? Você gasta todo esse dinheiro e neste momento está sendo sobrecarregado por mísseis iranianos. Aparentemente há baixas no Bahrein, não sei quantas, mas aparentemente há baixas militares americanas lá. E podemos esperar mais disso. As forças armadas falharam com o povo americano. Elas deveriam defender, deveriam ser capazes de agir e não conseguiram fazer isso. E nossa liderança política falhou com o povo americano porque permitiu que uma guerra acontecesse. Uma guerra de escolha, não uma guerra de necessidade. O Irã não representa absolutamente nenhuma ameaça aos Estados Unidos. Portanto, esta é uma guerra de escolha. É
É uma guerra ilegal de agressão, o mais grave crime de guerra imaginável. Ela destrói a credibilidade dos Estados Unidos. Quem vai querer negociar conosco novamente? Porque, mais uma vez, estávamos em meio a negociações com os iranianos que estavam apresentando soluções reais, concretas, e escolhemos a mudança de regime. Se eu fosse os russos, nunca mais me sentaria com Steve Witkoff e Jared Kushner. Eles não são confiáveis porque foram corrompidos por esse processo. Então, sabe, isso é simplesmente um mau dia para o Irã, antes de tudo. Eles foram atingidos e há iranianos mortos. Não devemos ignorar isso, mas não podemos ignorar isso. Temos um dever, uma responsabilidade de reconhecer isso. Mas como americano, este é um dia horrível para o meu país, porque acabamos de nos identificar como uma nação incompatível com o Estado de Direito e com as normas e valores da sociedade civilizada global. E nem sequer vamos vencer. Então são más notícias por todos os lados. A única boa notícia é que esse regime vai acabar. Assim como na Guerra de 12 Dias em junho, esse ataque surpresa aconteceu durante as negociações, quando supostamente havia progresso sendo feito, o que sugere que ou as negociações eram uma farsa ou que o progresso nunca foi real. Sabe, costuma-se presumir que a dominação é o formato ideal para a segurança, que é possível negociar a partir de uma posição de força. Mas isso é problemático, eu acho, não apenas para os Estados Unidos, mas para o Ocidente político, que manteve a dominação nos últimos 30 e tantos anos. Quando se está nessa posição, você deixa de estabelecer prioridades. É possível absorver muitos custos, então acaba-se fazendo coisas imprudentes. E claro, vem a arrogância. Então talvez você tenha razão. Se for um pequeno alerta, pode ser algo saudável antes que acabemos nos envolvendo em algo muito maior e mais estúpido, como entrar em guerra com a Rússia. Deixe-me fazer só mais uma pergunta aqui. O que você espera em termos de apoio externo? Até agora, só vi o Iêmen afirmar que vai voltar a atacar navios no Mar Vermelho. E vi alguns relatos, que não consegui confirmar, de que eles também lançaram alguns mísseis balísticos. Você espera ver alguma ação vinda de milícias no Iraque, no Líbano ou na Palestina? Ou ouviu algo sobre a Rússia ou a China oferecendo algum tipo de apoio indireto? Ou ainda é cedo demais? Bem, de acordo com o que li, antes do ataque ao Irã, Israel lançou uma grande operação de várias horas para suprimir o Hezbollah. Bombardearam extensivamente o sul do Líbano. Acredito que isso foi para conter o Hezbollah, que havia se posicionado para participar. O Hezbollah havia dito que não se envolveria em um conflito de escopo limitado, mas que se tornasse um conflito em larga escala, eles participariam. Eu imagino, veja, este é um conflito existencial para o Hezbollah. Se o regime iraniano entrar em colapso, se cair, é o fim do Hezbollah. O Hezbollah não pode sobreviver sem o apoio do Irã. Portanto, não há razão para o Hezbollah ficar de fora e assistir ao Irã ser destruído. Então acredito que você verá o Hezbollah se engajar de forma decisiva nisso, porque agora é uma guerra de consequência existencial. O Ansarallah está fazendo isso. O Hamas, acho que podemos ver o Hamas realmente envolvido, especialmente se perceber fraqueza israelense para, você sabe, agir, de modo que haja uma ofensiva completa também por parte das milícias. Sabe, é apenas um erro de cálculo enorme por parte de Israel e dos Estados Unidos. Sempre disse que as Forças Armadas são profissionais, e são mesmo. Temos a capacidade de causar muitos danos, e causamos, não... Mas a inteligência também é uma parte muito importante disso. E os Estados Unidos, ao longo de várias décadas, permitiram que o processo de inteligência elitizado.
Então, em vez de fornecer informações baseadas em fatos à liderança para que ela possa tomar as decisões mais bem informadas possíveis, isso se torna uma câmara de eco de decisões que já são inevitáveis. A liderança diz: já tomamos a decisão, faça a inteligência se encaixar nisso para que possamos justificá-la. E quando você faz isso, tudo o que faz é, você sabe, enganar a si mesmo. Acredito que vai acabar sendo assim. E vimos isso quando o presidente Trump rejeitou a avaliação de Tulsi Gabbard sobre o programa de armas nucleares do Irã, em que ela disse que não há programa de armas nucleares, nenhuma evidência de que isso esteja acontecendo, etc. Ele disse não. Ela está errada. Bem, em quem ele está confiando? Ou em uma célula fora do controle do escritório do diretor de inteligência nacional, o que seria fundamentalmente ilegal, ou nos israelenses, o que significaria que o presidente agora está recebendo orientações de Israel em vez de seus próprios oficiais de inteligência. Acho que foram tomadas decisões para iniciar um conflito contra o Irã, que não se basearam no tipo de aconselhamento informado que normalmente se obteria da comunidade de inteligência, mas sim em conselhos politicamente contaminados, elaborados para dizer ao presidente o que ele queria ouvir, não o que ele precisava ouvir. E isso também influencia como os planos militares são desenvolvidos. Sabe, você tem uma missão, essa missão precisa estar baseada na verdade. A forma como você cumpre essa missão precisa se basear em uma compreensão realista do problema. Você não pode resolver um problema sem antes defini-lo com precisão. O trabalho da comunidade de inteligência é definir o problema com exatidão para que se possa encontrar uma solução. Mas se a comunidade de inteligência agora está mentindo para o presidente sobre o que está acontecendo no Irã, por exemplo, dizendo que o povo vai se levantar, que tudo que você precisa fazer é bombardear esses alvos e o povo vai se levantar. Bem, o exército bombardeia esses alvos, mas o povo não se levanta. Ou dizem, sabe, vamos matar Khamenei, mas não o fazemos. Se eles não conseguem matar Khamenei, o povo americano precisa entender quem é esse homem e o que ele representa, o que é uma república islâmica, o que é a fé xiita. Ele é a segunda figura teológica xiita mais influente e poderosa do mundo, depois, eu acho, de Sistani, em Najaf. Tentamos matá-lo esta manhã, tentamos matar uma importante figura religiosa. Isso seria equivalente a alguém tentar matar o Papa, o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, ou o arcebispo de Canterbury. Essa é a dimensão e a escala de que estamos falando. E além disso, ao fato de que em nível nacional tentaram assassinar o presidente do Irã. Isso é insanidade no mais alto grau. Insanidade no mais alto grau. Portanto, não se surpreenda quando os iranianos responderem de uma forma que reflita o insulto que receberam. Você mencionou a Rússia e a China. Algumas pessoas dizem, bem, a Rússia e a China vão incentivar esse conflito porque isso enfraquece os Estados Unidos. Eu respeito você como especialista e tudo mais, talvez você discorde de mim, mas acho que você pode até concordar quando eu digo que o objetivo da política externa russa não é desestabilizar os Estados Unidos, e sim o oposto, criar um mundo estável, onde tudo seja previsível. Os russos querem previsibilidade. Eles querem estabilidade. Eles não estão tentando os Estados Unidos ou derrubá-los. Eles não estão tentando gerar caos. E a China é da mesma forma. Eles querem viver num mundo onde as regras sejam respeitadas, porque regras que são respeitadas criam um sistema de desenvolvimento sustentável e resultados previsíveis. Então, o papel da China e da Rússia, eu não acredito que seja como podemos fazer o Irã derrotar os Estados Unidos. Acho que o papel deles é como podemos encerrar esse conflito sem desestabilizar o mundo. Acho que você vai ver muita pressão da Rússia e da China sobre o Irã para que não permita que esse conflito se expanda para alvos econômicos. Quero dizer, vemos alvos políticos e militares sendo atingidos,
mas ainda não vimos alvos econômicos sendo atingidos. Isso que é a linha vermelha. Então, acho que a Rússia e a China vão tentar impedir que o Irã ultrapasse essa linha vermelha. Elas fizeram o possível para garantir que o Irã consiga resistir a essa tempestade. O Irã vence simplesmente por não morrer. Porque se os Estados Unidos e Israel fracassarem em promover uma mudança de regime, acredito que isso marcará o fim do governo Trump e também o fim de Benjamin Netanyahu como um político israelense viável. Ou seja, o roteiro se inverte. A mudança de regime ocorre nos pontos de origem desse conflito. Mas, novamente, a Rússia e a China não buscam uma mudança de regime. Elas buscam estabilidade. Querem que essa guerra acabe e estão trabalhando para que isso aconteça. Portanto, acredito que esse será o papel da Rússia e da China. Não, acho que você provavelmente está certo. Essa é toda a visão que muitas vezes temos no Ocidente. Enxergar os conflitos internacionais como uma luta entre os mocinhos e os vilões, em que a paz virá assim que os vilões forem derrotados. Não vejo os chineses ou os russos pensando dessa forma. Acho que eles estão mais preocupados em administrar interesses concorrentes, porque, sabe, se um rival é derrotado, isso não significa que o sistema internacional ou a competição por segurança chegou ao fim. Na verdade, acho que a guerra gera imprevisibilidade, muitas vezes radicalismo. Então não é que, sabe, não acho que ninguém queira ver os Estados Unidos derrotados, isso seria um choque para o sistema. Mas sim, rebaixá-los um pouco, provavelmente. Provavelmente. Mas a guerra com o Irã, isso é algo que poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial, o que é algo que poderíamos estar enfrentando. Então não acho que eles queiram ver isso de forma alguma. Desculpe, só mais uma pergunta. Você mencionou os alvos econômicos. O Estreito de Hormuz, se ele for fechado, esse é o alvo econômico definitivo, não é? Não tenho certeza se seria uma boa noite para a economia global, mas certamente seria um golpe bem grande. Bem, o Estreito de Hormuz pode ser fechado sem causar danos permanentes à segurança energética mundial. É como um interruptor de liga e desliga. O problema maior é o que acontece se o Irã começar a atacar a infraestrutura de produção de petróleo da Arábia Saudita, azeri, kuwaitiana e emiradense. Isso é dano irreversível, dano permanente. Esse tipo de coisa pode colapsar a economia por um longo tempo. Se você fecha o Estreito de Hormuz, você coloca o sistema sob pressão, mas pode aliviar essa pressão reabrindo. Então eu acho que novamente o que a Rússia e a China vão incentivar é manter o estreito aberto. Mas, se o Irã for jogar a carta econômica, então eles vão querer limitar isso a um fechamento temporário do Estreito de Hormuz e não expandir para ataques a alvos energéticos. Minha preocupação é que os Estados Unidos e Israel, ao verem sua campanha aérea estratégica enfraquecer, possam decidir atacar alvos energéticos. E nesse caso, tudo muda, e o Irã responderia de forma bastante severa. Portanto, acredito que um dos maiores desafios que a Rússia e a China enfrentam é como tal que essa guerra se transforme em uma guerra econômica. Bem, como eu disse, ainda estamos no começo. Bem, no primeiro dia desta guerra, que pode se dissipar ou pode nos mergulhar na Terceira Guerra Mundial. Como é o nome? Operação Fúria Épica. É ridículo. Parece que são crianças que estão comandando isso. Acho que Rugido do Leão é a versão israelense ou algo assim. Rugido da Judeia ou algo do tipo. Quem sabe? Bem, obrigado por dedicar seu tempo. Sei que você está muito ocupado e que aí nos Estados Unidos já é bem tarde ou cedo. Então, muito obrigado. Bem, obrigado. Obrigado pelo seu trabalho. Quero dizer, programas como este são muito importantes neste momento para as pessoas, porque você sabe, estamos em uma época de caos intelectual.
E acho que você oferece uma abordagem muito equilibrada para avaliar os problemas. Então, obrigado pelo trabalho que você faz. Problems, so thank you for the work you do. Well, thank Bem, you. obrigado mais uma vez. Eu realmente aprecio isso. Okay. Certo? Have a good